O episódio começa a partir da arrumação do Santi pro aniversário que ele tá preparando pro Jay. Quando ele vai comprar a vela de aniversário, ele encontra o Captain. E aí o Captain fala pra ele, tá comprando pro aniversário do Jay, né? O Santi fica sem graça porque afinal de contas ele pediu ajuda pra fazer o bolo, mas ele não contou pro que era. E aí o Captain falou, na hora que você me procurou, eu já saquei pra o que era. O Santi explica que ele não falou porque ele não queria deixar ele chateado e o Captain fala, ele é meu amigo, eu não teria como ficar chateado com isso. Porém, quem vai ficar chateado provavelmente é o aniversariante. Aí o Captain pega o Santi pra conversar e ele conta pra ele que no dia do aniversário do Jay, ele e a mãe dele estavam esperando pra comer bolo quando eles receberam a notícia de que o Jang tinha sofrido um acidente e de que ele não iria mais voltar. E vendo a situação em que a mãe dele ficou nesse dia, o Jay falou pra ela que ao invés de celebrar o aniversário dele, que eles fariam mérito pro Jang nesse dia. Então desde então ele nunca mais celebrou nenhum aniversário. O Santi fica muito abalado sem saber o que fazer, mas ele chega em casa, retira toda a decoração, retira absolutamente tudo que ele tinha preparado, e aí quando o Jay chega em casa, ele pede pra ele pegar alguma coisa na geladeira. Quando o Jay abre a geladeira, ele acha o bolo, e aí o Santi se toca que ele retirou absolutamente tudo, mas que ele esqueceu de guardar o bolo. E aí ele fala, esse bolo é pra mim? E aí o Santi, super receoso, fala, desculpa, eu tinha feito uma coisinha pro seu aniversário, mas aí eu fiquei sabendo que era uma data que você não celebrava, que você tinha motivos pra isso, e eu tirei toda a decoração, mas eu esqueci do bolo. Nisso, a reação do Jay começa a ser um negócio um pouco difícil de decifrar. Ele começa a ficar meio em choque, meio pensativo. Você fica pensando em como que ele tá se sentindo, e aí ele olha pro Santi e ele fala, eu posso ficar feliz com isso, né? Eu posso celebrar, não posso? E aí ele abraça o Santi chorando muito. E aí o Santi fala pra ele, você pode sim, é o seu dia, você tem o direito de celebrar. E gente, ficou uma cena muito linda. Eu não aguentei, eu chorei muito com eles. E aí o Santi refaz toda a decoração, chama a galera, chama a Yada, o Gag, chama o Captain e eles fazem uma festinha de aniversário pro Jay. E gente, o pedaço de bolo que o Jay comeu, o primeiro pedaço, foi tão significativo, a forma como ele foi pra comer, porque provavelmente desde então ele não comia nada que fosse relacionado a doce e ele não tinha comido nenhum bolo de aniversário. E foi uma cena tão bonita, ele comeu com tanta empolgação, o olhar dele enquanto ele comia era uma coisa impressionante, não tinha como você não ficar emocionado, sabe? Aquele aniversário significava muito, muito mais do que parecia significar. Depois da festa, o Captain chama ele e fala pra ele, eu tô muito feliz que você tenha comemorado o seu aniversário. E aí o Jay fala, obrigada. E o Captain fala, obrigada por quê? E o Jay fala, eu reconheci o seu sabor no bolo, eu sei que foi você que ajudou a fazer. E aí o Captain fala, imagina, isso não foi nada. Mas eu tô preocupado com o Santi, porque ele ama você e não o seu irmão. Já passou da hora de você voltar e retomar a sua vida. O Jay entende isso como chamado e aí ele chega em casa, ele liga pra mãe dele e pede pra ir visitar ela aquela hora mesmo. Ela fala, beleza, vem logo, porque eu tô quase indo dormir. E ele realmente vai. Quando ele está indo até a mãe dele, do nada, ele chega em casa e ele encontra o Jang e a gente fica sem entender nada. E aí a série mostra que, na verdade, o Jay, infelizmente, se acidentou no caminho e ele tá sonhando que o Jang tá em casa. Ele até volta pras roupas de estudante, ele aproveita o momento com o irmão dele enquanto ele tá lá e, na verdade, ele tá desacordado e tá o Santi e a mãe dele no hospital desesperados porque o médico disse que agora acordar depende dele, mesmo ele estando fora de perigo. E aí, enquanto o Santi e a mãe do Jay estão no hospital, ela pergunta pra ele, você não é só amigo dele, né? Você não é só paciente dele, né? E ele fala, não, na verdade não. E aí ela fala, quando isso aconteceu com meu marido e com meu outro filho, eles não voltaram. Então eu ficaria muito agradecida se esse filho pudesse voltar pra mim. E aí eles se abraçam chorando. E aí, em dado momento, quando o Santi tá lá junto com o Jay no hospital, ele fala pra ele, tem tanta coisa que a gente não fez junto ainda e que a gente queria fazer. Então eu realmente espero que dê tempo disso acontecer. E aí no sonho, o Jang explica pra ele que na verdade a mãe dele sempre teve orgulho dele, do que ele fazia com os doces e tudo mais, e que ninguém é substituível, e que ele sim deveria voltar pra quem tá esperando ele, pra quem ele quer voltar. E aí o Jay fala, mas se eu voltar você não vai estar lá. E o Jang fala, eu vou estar sempre com você, de outra forma, mas vou. Volta, chegou o momento já. Ele abraça o Jang chorando e aí ele acorda no hospital. E ele fala pro Santi, desculpa ter feito você esperar. Gente, sinceramente falando, esse foi o meu episódio favorito dessa semana, assim, lindo, lindo demais, profundo, forte, emotivo, especial mesmo, sabe? Se vocês não começaram a ver essa série ainda, recomendo que vocês comecem, vale muito a pena. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também.
Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!